Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então nós vamos refletir um pouco sobre cuidando de nós mesmos. Às vezes nós queremos cuidar de muitas pessoas, mas esquecemos de cuidar de nós mesmos. Vem comigo, vamos refletir sobre isso. Estou hoje aqui no Parque dos Paturis, em Carapicuíba, trazendo aqui uma reflexão para nós na Palavra de Deus, onde Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então nós precisamos ponderar primeiro em cima deste cuidado de ti mesmo. O cuidado que nós temos que ter com as nossas vidas, o cuidado que nós devemos ter com a nossa pessoa, com a nossa vida cristã, com a nossa vida espiritual, com a nossa conduta, para que nós possamos servir sim de exemplo para outras pessoas, para os irmãos da fé, para as pessoas que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Mas antes de mais nada, Paulo exorta a Timóteo: cuida primeiro de você. Então nós precisamos fazer algumas análises aqui e um comentário bíblico sobre isso. Sabemos da importância de cuidar bem de nossas vidas. Devemos estar atentos o tempo todo para não cairmos em pecado, pois este pode facilmente nos destruir. Também devemos guardar cuidadosamente a nossa fé e os ensinamentos que recebemos. Convicções erradas podem nos levar rapidamente ao pecado e às heresias. Devemos estar alertas contra aqueles que tentam nos persuadir a crer que o modo como vivemos é mais importante que a nossa fé. Devemos perseverar em ambos. Então isso daqui é um comentário bíblico dizendo que nós temos que ter todo um cuidado com a nossa vida, com a nossa conduta, com aquilo que aprendemos, com aquilo que estamos recebendo, para que em momento nenhum sejamos levados pelo pecado e também pelas heresias e acabamos sendo destruídos. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, ele diz: mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo ensinava era o que Paulo vivia. Isto fala de uma pessoa que vivia não em hipocrisia, mas vivia em transparência e sinceridade. Ou seja, o ensino que ele levava para as pessoas, primeiro ele absorvia para si. E é por isso que ele diz aqui em 1 Coríntios, falando para uma igreja problemática: olha, eu esmurro meu corpo, eu faço dele meu escravo, para que primeiro, pregando aos outros, eu não seja reprovado. Ou seja, eu prego primeiro para mim mesmo. Se eu quero cuidar de mim mesmo, eu preciso, antes de pregar para os outros, pregar para mim mesmo. É o que Deus fala para Ezequiel: olha, primeiro você se enche da palavra, primeiro a palavra vai estar assim, preenchendo o seu interior, o seu coração, as suas entranhas, e depois é que você vai levar a palavra para outros. Porque se também eu não me encher da palavra, como é que eu vou poder instruir outros? Não tem como. É impossível eu instruir pessoas no caminho do bem, no caminho da verdade, no caminho da santidade, da santificação, da transparência, da sinceridade, se antes eu não absorver para mim. Uma nota da Bíblia de Estudo Pentecostal sobre este texto aqui de 1 Coríntios 9, 27. Ficar reprovado, do grego adokimos, encerra a ideia de ser reprovado em prova, ser rejeitado. Paulo não se refere meramente à perda de um galardão ministerial. O que ele reconhece é a possibilidade de deixar de obter o prêmio, isto é, a herança da salvação final, se ele deixar de viver uma vida santa, de exercer o autodomínio e de suportar sofrimentos por amor de Cristo. Então é o que nós temos que fazer. Antes de mais nada, pensar: eu tenho uma salvação a cuidar. Eu tenho que zelar pela minha salvação, eu tenho que primar pela minha vida espiritual diante de Deus, primeiramente diante de Deus, para que depois eu não venha a ser reprovado. Então Paulo entendia isso,
Algumas pessoas vão dizer que não, o que Paulo pensava aí é que ele podia perder o galardão, nada. Paulo sabia que o galardão que ele poderia perder é nada mais, nada menos do que a salvação. Se nós não vivermos uma vida transparente perante Deus, se nós não servirmos de exemplo, eu digo até servir de exemplo, para outras pessoas vivendo de uma forma que agrade a Deus, como que nós poderemos alcançar a salvação final? Não tem como, é impossível viver uma vida de pecado, viver uma vida de transgressões e ao mesmo tempo estar sendo salvos na pessoa bendita de Cristo. Pessoas que pregam dessa forma, com certeza estão pregando um outro evangelho, porque o evangelho que Jesus nos ensinou é sede santos como eu sou santo. Gênesis 17:1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Para cuidar de mim mesmo, eu preciso ter este zelo, eu preciso ter este ensinamento de andar junto com Deus, lado a lado com Deus, aprendendo cada vez mais com Ele e mais. Esta palavra perfeito aqui, vamos pegar aí no grego, vai trazer o significado de amadurecimento, de evolução. Nós estamos evoluindo espiritualmente, mas para isso eu preciso caminhar com Deus. E Deus faz um chamado para Abrão: anda na minha presença. Isto fala de Deus querer conosco esta caminhada, esta intimidade, cada vez mais nós estamos próximos de Deus. Isto vai melhorar a cada dia a nossa vida e nós vamos também olhar para Deus e cuidar de nós mesmos, nos aperfeiçoando no Senhor. Esdras 7, verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Antes de Esdras ensinar os outros, ele teve um cuidado, ele teve um zelo de estar buscando primeiro a palavra para si. Então ele diz no texto: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar. Como que eu posso cuidar de mim mesmo se eu não me dedico ao estudo? Se eu não me dedico a buscar a palavra de Deus? Mas Esdras teve todo o cuidado de primeiro estudar, depois praticar. Este é o cuidado que nós devemos ter, praticar a palavra, praticar a lei do Senhor e também ensinar a palavra para outros. Se eu estou cuidando de mim, automaticamente eu vou querer que outros também sejam impactados pelo poder da palavra de Deus. E se eu estou vivendo uma vida santa diante de Deus, eu quero que outros também alcancem o mesmo patamar. Isto fala de Esdras. Comentário bíblico: Esdras não deixou sua instrução por conta do acaso, muito pelo contrário. Determinou-se a estudar a palavra de Deus, teve um plano de tornar a Bíblia o centro de sua vida e de ensinar outros a valorizá-la. Você tem um plano da palavra de Deus? Isto é uma pergunta para nós. Será que nós estamos tendo esse zelo de ter um plano para estudar a palavra, para buscar, para meditar, para praticar e para ensinar outros? No mundo não há livro mais importante para a sua alma do que a Bíblia. Fato e verdade. Continue lendo, estudando a palavra de Deus e medite nela, Então nós precisamos viver desta forma, buscando cada vez mais a palavra e cuidando de nós mesmos, não deixando este cuidado ao acaso. Atos 18, do 24 ao 26. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Se nós quisermos aí cuidar de nós mesmos, ainda que tenhamos aqui uma vida como a vida deste homem aqui, observa que ele era um homem culto, ou seja, uma pessoa que tinha conhecimento, um vasto conhecimento, não era uma pessoa que leiga nos assuntos, muito pelo contrário, ele tinha grande conhecimento das Escrituras, porém, chegou um momento que ele precisava aprender mais e ele foi lá buscar, se deixou instruir, se deixou ser ensinado através de Priscila e de Áquila, e com certeza este homem aqui chamado Apolo é um exemplo de uma pessoa que estava cuidando de si mesmo. Nem todo o conhecimento que nós temos é o suficiente e nós precisamos estar nos achegando a pessoas como estas aqui, Áquila e Priscila, que têm um conhecimento mais vasto do que nós, para que nós possamos absorver deles e vivermos melhor para Deus, cuidando de nós mesmos. Então, eu vejo aqui em Apolo este cuidado, esta preocupação e mais.
esta humildade, porque somente humilde é que vai se sujeitar, mesmo sendo uma pessoa culta, com grande conhecimento, que falava bem acerca da palavra de Deus, mas ainda assim havia ali na vida dele um espaço para aprender mais. Hebreus 2, do 1 ao 3. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Cuidar de mim mesmo significa que eu vou cuidar da salvação que me foi concedida por Deus, por intermédio de Cristo, lá na cruz do Calvário. Se eu negligenciar esta tão grande salvação que o Senhor me deu, com certeza eu não vou estar cuidando de mim. E uma vez que eu tenho cuidado de mim, valorizando a salvação, claro, me importa e me interessa levar esta mesma salvação para outras pessoas. Então, meu conselho para você, por intermédio da palavra, cuida primeiro de você, cuida da doutrina, para que também você possa instruir outros. Amém? Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Fique firme, cuidando de você em primeiro lugar. Amém? Deus te abençoe.